Se a gente hoje fizer um zoom de lupa em cada um deles, a gente vai ver que, assim, dentro do Partido Democrata, você tem alas super conservadoras, alas moderadas e alas super progressistas. Elas não conseguem dialogar entre si, é parte do problema que o partido enfrenta. Do lado republicano, o partido se transformou absolutamente desde as eleições de 16, quando o Trump ascendeu. Ele era um partido que tinha alas também, mas ele tinha alas que variavam muito em ênfase, mas não necessariamente em agenda. Hoje, Entendi. ele derreteu em relação ao que ele era, virou outra coisa. Foi, de fato, dominado pelo trumpismo, que nem existia alguns anos atrás, né, como uma força política dentro dos republicanos, e virou uma grande confusão. Então, assim, é um sistema com muitos problemas, de fato. Então, nesse sentido aí, o Trump virou o líder máximo, né? Então, não existe, por exemplo, o que acontece? Precisa pensar, então, num sucessor, né? Porque o Trump tá velho também. A gente fala do Biden velho, mas o Trump é um pouquinho mais novo, né? Um pouquinho só, não é? Só um pouquinho. Ele tá, acho que 78, Pois se é. não me engano. É que o Biden, assim, eu entendo por que ele tava ganhando mesmo contra o Biden, né? Mas, pô, sobre o sistema ainda, deixa eu te perguntar uma parada. Alguém sai em vantagem, ou uma vantagem que seja expressiva, que... Olha, eu diria que hoje não muito. Hoje a gente tem o que eles chamam de toss-ups, né? Que são aqueles onde a coisa está meio enroscada, onde tudo pode acontecer. A gente tem, de fato, a decisão ali concentrada. Então, em número de estados, os republicanos têm vantagem. Tanto que se você olhar para o mapa eleitoral, e eles geralmente pintam os estadinhos de acordo com a maioria, né, de como as pessoas votam, vocês vão ver que mesmo em eleições em que o presidente eleito foi um democrata, o mapa é quase todo vermelho, porque a maioria dos estados, sobretudo no centro-oeste, tendem a votar republicano. Então, se fosse pela quantidade, né, vamos dizer assim, de unidades subnacionais, seria uma vantagem republicana. Mas a gente não pode esquecer que lembra da demografia. O peso se dá pela proporção de população. Então, o meio-oeste tem um monte de estado, mas são estados pouco populosos. Então, eles pesam pouco no colégio eleitoral. Pesa 5, 10 e tal. Né, 3, às vezes. E aí você pega determinados polos específicos, tipo Califórnia, Nova York, Massachusetts, que geograficamente não são muito expressivos, não são muito grandes, mas são muito populosos. Então, nessa de vários estados menos populosos ou poucos estados mais populosos, dá um certo equilíbrio. Tudo equilibrado. Por isso que eles nunca têm a garantia, sem esses estados pêndulo, de que eles vão vencer. É claro que, com o passar do tempo, algumas alterações têm sido percebidas, né, que surpreendem. Então, por exemplo, há alguns anos, se eu estivesse tendo essa conversa com você lá em, sei lá, 2010, sei lá, em 2000, 2003, né, nesse começo do novo século, talvez a gente estivesse aqui dando como exemplo de republicano Texas, que por muito tempo as pessoas associavam ao estado republicano. Hoje já existe um debate. Tem alguns que dizem que o Texas é um purple state, um estado que vai ficando aos poucos... como é a palavra? Roxo, né? Vai ficando arroxeado, né? Então, por que vai ficando arroxeado? Porque até pela imigração, pelas transferências de populações no sul dos Estados Unidos, ele teria perdido a característica originária de ser um estado prioritariamente rural, de pessoas conservadoras, né? Outros estados que, inclusive, estão em debate nessa eleição, tipo o Arizona, também era um estado tradicionalmente republicano, mas pelos fluxos que vem vindo fortemente da Califórnia, né, o estado vizinho ali, ele também tem sido considerado um estado pêndulo mais importante do que ele já foi no passado. Então, algumas alterações vão acontecendo. Outros estados, por exemplo, onde eu estive em 2016 lá em Ohio, é um estado que desde sempre as pessoas consideravam um estado republicano. Aliás, um swing state, né? Um estado pêndulo. Tanto que existe uma frase famosa nos Estados Unidos que eles costumavam usar sempre, eles diziam assim, so goes Ohio, goes the nation. Porque o Ohio era uma espécie de pequena amostra perfeita do que eram os Estados Unidos. Tipo Minas Gerais no Brasil, que as pessoas dizem, vamos ver como que tá votando Minas, porque Minas tem uma parte mais do norte, que é mais parecida com a Bahia, mais do sul, que é ligada ao sudeste e tal. Entendi. Então, era uma pequena amostra. Só que, com o passar do tempo, hoje Ohio já não tem sido visto tanto como um swing state, tem sido visto mais como um estado republicano. Ele foi consistentemente indo para o lado republicano. Então, é claro que tem mudanças com o passar do tempo. E aí eles vão buscando as vantagens considerando essas mudanças. Mas no grosso, assim, no que define a eleição,
acaba sendo em torno de meia dúzia de estados. Entendi. Tanto que se você olhar hoje, onde estão os candidatos hoje, nesse dia que a gente está conversando, o J.D. Vance, que a gente pode falar dele, que é o sucessor do Trump no Partido Republicano, como você citou, né? Vai precisar ter um sucessor. Ele foi para os mesmos lugares onde está indo a Câmara, onde está indo o vice da Câmara, né? O Walz. E todo mundo vai para os mesmos lugares. Aí você diz assim, poxa, mas não vi ninguém indo, sei lá, para Nova York. Não, ninguém vai para Nova York. Não precisa, né? Não precisa. Tá feito. Tá garantido. Tá feito. E assim, você participou lá da que o Trump ganhou, não é? Foi, na 16, isso. Então, 16. Que foi, assim, especial, de certa forma, né? Porque eu lembro quando o Trump anunciou, quando na verdade, eu fiquei sabendo que ele ia se candidatar, eu falei pros meus amigos, ih, rapaz, esse cara aí, ele... Bom, eu apostaria nele. Aí todo mundo, tá maluco, não sei o quê. Foi um sentimento meio geral de tá maluco e acabou que o cara ganhou mesmo, né? E assim, se a gente for olhar para o que está acontecendo esse ano, comparado com o que você viveu lá, são peculiares do seu próprio jeito ou elas têm semelhanças aí? Bom, a gente tem o tiro no Trump, né? Isso parece uma diferença bem grande. Pois não, tem algumas diferenças, né, que a gente pode explorar, mas é claro que um elo comum permanece, né? Permaneceu durante todo esse tempo. Fazendo uma retrospectiva e tentando estabelecer essa comparação que você está propondo, o que eu diria logo de cara? Assim, para mim, a experiência de 16 ela foi muito transformadora. Estava contando para você antes da gente começar aqui, que eu estou há muitos anos estudando nos Estados Unidos, mas tem coisa que não substitui o in loco, né? Você ter o contato real com o que você pesquisa. Assim. Você tem percepções dos comícios, por exemplo, que pra gente, sei lá, a gente não imagina. Então você tem várias percepções. Várias percepções. Eu vou compartilhar algumas aqui, espero não cansar, vocês estão cara, aí nos por favor. ouvindo. Mas é porque eu acho que dá um pouco esse senso da realidade mesmo, né? Em 16, o Trump chegou a essa eleição sendo o azarão da eleição, assim. Ninguém levava o Trump a sério, nem os republicanos, diga-se de passagem. Aliás, ele se tornou candidato do partido contra tudo e contra todos, assim. A ala mais tradicional do partido fez campanha contra ele, dizia que era uma distorção, um cara que vinha de fora, que esculhambava. Quem que apostou nele para ele conseguir? Olha, na prática, ele foi um vencedor pelas primárias. Foi o eleitor, de fato, que votou nele. E talvez por isso a gente possa entender algumas das decisões que ele adotou desde então. O Trump, ele não é uma absoluta novidade em várias coisas. A gente pode explorar isso também, né? Aqui no Brasil a gente tem essa mania de tudo é histórico, tudo é pela primeira vez, nunca antes visto e tal. Trump não é isso. Então, assim, já teve na história quem falasse em construir um muro, já teve na história quem produzisse um discurso populista, nacionalista, como o dele costuma ser classificado, tanto do lado democrata quanto do lado republicano. Várias das ações de política externa que ele pratica já foram praticadas antes, então não é uma absoluta novidade. Mas ele envelopou um discurso no momento muito oportuno de uma maneira muito adequada. E ele é um exímio comunicador, ele tem essa facilidade, né? Ele transita nesse mundo há muitos anos. Então, em 16, basicamente, o que ele fez? Ele surfou numa onda que já tinha começado pelo Brexit na Europa, que já tinha se disseminado em outros lugares do mundo, em diferentes países, e ele se apresentou como o cara que não pertencia ao establishment, o cara que vinha de fora, o cara que ia atuar pelo homem comum e não pelo sistema. E ele ainda foi concorrer contra uma candidata que era a personificação de tudo que ele dizia que ele não era, de fato, que era Hillary Clinton. Tinha sido primeira-dama, fez carreira pública a vida inteira, era uma figura dessas grandes dinastias e tal, uma coisa meio intelectual, que ele sempre classificou como uma coisa meio arrogante, assim. Então, era a disputa perfeita, né? E, inclusive, várias das falhas que a Hillary teve na campanha na época, que foram avaliadas depois como erros estratégicos, foi desqualificar o eleitor do Trump, entendendo que esse eleitor não ia reagir. Ela chegou a usar uma expressão que ficou bem conhecida na época. Hoje, quem estuda marketing eleitoral sabe que é um erro. Ela chegou a se referir aos eleitores do Trump como a basket of deplorables, né? Uma cesta de deploráveis. Desqualificou as pessoas, né?